Vocês se lembram da última teleaula? Nela, nós estudamos a interpretação e a leitura de desenho de conjuntos mecânicos. Bom, hoje a gente vai aprofundar esses conhecimentos. Na teleaula de hoje, nós vamos acompanhar a montagem das partes de uma máquina ou dispositivo, além de falar também da legenda, que é formada pelo rótulo e pela lista de materiais. E aí, tudo pronto? Então, atenção, porque a nossa teleaula já está começando. Hoje a gente vai ver o desenho de conjunto. É isso mesmo. O desenho de conjunto é o desenho da máquina, dispositivo ou estrutura metálica, com suas partes montadas. E partes montadas significa que as peças são representadas na mesma posição que ocupam no conjunto mecânico. Para entender melhor os desenhos para execução de conjunto mecânico, o primeiro conjunto que a gente vai ver é esse grampo fixo aqui, olha, que eu estou desenhando. O grampo fixo é uma ferramenta utilizada para fixar peças temporariamente. As peças a serem fixadas ficam neste espaço. Ele pode ser reduzido ou ampliado, de acordo com o movimento rotativo deste manípulo, que aciona o parafuso e o encosto móvel. Quando este espaço é reduzido, ele fixa a peça e, quando aumenta, solta a peça. Normalmente, Caio, o desenho de conjunto é representado em vista ortográfica. Repare que cada peça que compõe o conjunto é identificada por um numeral. E pelo visto esse numeral tem que ser bem grande, para facilitar a leitura, tá certo? Certíssimo. Aliás, a numeração das peças segue o sentido horário, para simplificar a leitura. E para não deixar nenhuma dúvida, os numerais são ligados a cada peça por linhas de chamada. Linhas de chamada? As linhas de chamada são representadas com linha contínua estreita. Sua extremidade termina com um ponto, quando toca a superfície do objeto. Quando toca a aresta ou o contorno do objeto, termina com seta. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi direito, Edgar. Qual é a vantagem das peças serem desenhadas da mesma maneira como elas devem ser montadas no conjunto? Põe a caçola pra funcionar, meu. Já sei. É que assim é mais fácil de perceber a relação entre as peças e desse jeito deduzir o funcionamento de cada uma delas. Sabe, Nilza, geralmente o desenho do conjunto em vistas ortográficas, ele não parece cotado, mas quando o desenho do conjunto for utilizado por uma montagem, as cotas básicas podem ser indicadas. Isso pode ser muito bom no caso de uma peça desconhecida para a pessoa que vai montá-la. Exatamente. Por exemplo, para que todo mundo saiba como que esse conjunto pode ser montado, a gente ainda pode usar a perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica é a perspectiva em que as medidas são iguais às medidas do conjunto desenhado. Isso pode ser feito usando a escala, conforme é feito em mapas geográficos. De qualquer modo, uma perspectiva como esta representa o conjunto montado. Agora, uma outra maneira de representar o conjunto é através do desenho de perspectiva não montada. As peças são desenhadas separadas, mas ainda assim permanece clara a relação que elas mantêm entre si. Esse tipo de representação também é chamado de perspectiva explodida. Você guardou bem o nome? Mas atenção, raramente os desenhos em perspectiva são utilizados para fornecer informações para a construção de peças. É verdade, viu? O uso da perspectiva é mais comum nas revistas e nos catálogos técnicos. Por isso, é melhor você aprender a interpretar os desenhos para execução de conjuntos mecânicos em projeção ortográfica, que é a forma de representação empregada nas indústrias. Bom, se essa é a forma de representação empregada pelas indústrias, eu acho melhor começar a interpretar os desenhos de execução desse grampo fixo. Já que é assim, que tal começar pela interpretação da legenda? Por mim, tudo bem. Então vamos para o desenho. Repare no conjunto do grampo fixo desenhado nessa folha de papel normalizada. No desenho para execução, a legenda é muito importante. Ela fornece informações indispensáveis para a execução do conjunto mecânico. A legenda é constituída de duas partes, um rótulo e a lista de peças. Bom, então quer dizer que o jeitão da legenda e o número de informações que ela contém vai ser sempre do mesmo jeito? Não, Caio. A disposição e o número de informações pode variar de caso para caso. Mas e no nosso caso, hein, Edgar?
Como é que a nossa fábrica de kart vai fazer? Bom, geralmente são as empresas que criam suas próprias legendas de acordo com suas necessidades, né? Bom, eu acho que nós vamos ter que fazer o mesmo. Lembrando que apenas o cumprimento da legenda é que é normalizado. Olha aqui, ó, Nilson. Esta aqui é a legenda criada para o nosso curso. Ah, é fácil interpretar a legenda do desenho de conjunto. É só ler as informações que estão no rótulo e na lista. Só que para facilitar a leitura do rótulo e da lista de peças, é melhor analisar um depois do outro. Para não fazer confusão, vamos falar primeiro do rótulo. As informações mais importantes contidas no rótulo são o nome do conjunto mecânico, o tipo de desenho. A indicação do tipo de desenho é sempre feita entre parênteses. E ainda essas informações: a escala, o símbolo indicativo de diedro e a unidade de medida. No rótulo de desenho de montagem, também podem ser encontradas outras informações. Deixa eu aproveitar para falar. No rótulo, ainda pode ser encontrado o número do desenho, olha, que é o correspondente ao lugar que ele deve ocupar no arquivo. O nome da instituição ou a empresa responsável pelo desenho, que vai aqui. A assinatura dos responsáveis pelo desenho, além da data da sua execução. Ô, Ananias, como tem informação no rótulo, hein? É, tem muita coisa. E o rótulo é tão importante quanto a lista de peças, que é a outra metade da legenda, que vai nos fornecer informações fundamentais para a execução da peça. Repare aqui na lista de peças. Ela informa a quantidade de peças que formam o conjunto, a identificação numeral de cada peça, a denominação de cada peça, a quantidade de cada peça no conjunto, os materiais usados na fabricação das peças e, finalmente, as dimensões dos materiais de cada peça. É coisa que não acaba mais, hein, Ananias? Graças a todas essas coisas, a gente pode fazer uma boa interpretação da lista de peças do grampo fixo. E saber sua execução. Bom, pelo que eu entendi, o grampo fixo é composto de 5 peças, tô certa? Certíssima. Vamos ver quais são elas? Corpo, encosto móvel, parafuso, manípulo e cabeça. Bom, a lista de peças está dizendo que para a montagem do grampo fixo são necessárias 2 cabeças e uma unidade de cada uma das outras peças. A lista de peças nos diz também que todas as peças são fabricadas com aço ABNT 1010 a 1020, que é padronizado. Os 2 primeiros algarismos dos numerais 1010 e 1020 indicam o material a ser usado. Neste caso, é o aço carbono. E por que são diferentes os 2 últimos algarismos dos numerais 1010 e 1020? Porque eles indicam a porcentagem de carbono existente no aço. Neste caso do grampo fixo, né? A porcentagem de carbono pode variar entre 0,10% e 0,20%. É que todas as peças de grampo fixo são fabricadas com o mesmo tipo de aço, né? Mas as seções e as medidas do material de fabricação são variáveis. Veja aqui os símbolos que indicam as variações das seções. Olha só as indicações das seções. Repare que a seção do aço do corpo é retangular. E as seções dos aços, do parafuso, do manípulo e das cabeças, são circulares. Esse símbolo aqui indica que o material de fabricação é chapa. E ele, acompanhado de um numeral, indica a bitola da chapa. Mas será que você sabe o que é bitola? Bitola é um número padronizado que corresponde a uma determinada espessura de chapa. Portanto, este símbolo na frente do número 16 significa uma chapa de bitola 16. Existe uma correspondência entre as bitolas e as espessuras de chapa que pode ser encontrada nas tabelas de chapas. Ó, esse encosto móvel aqui é um exemplo. Ele é fabricado em aço 1010, 1020 e bitola 16. Aliás, você sabia que a espessura da chapa bitola 16 corresponde a 1,52 milímetros? Vamos aproveitar e ler as medidas do aço utilizado na fabricação do grampo fixo. É importante que você saiba que na legenda as medidas dos materiais aparecem na seguinte ordem: largura, altura e comprimento, ou diâmetro e comprimento. Repare que as medidas do aço para a fabricação do corpo são 19,5 milímetros de largura, 63,5 milímetros de altura e 66 milímetros de comprimento. No caso do encosto móvel, além da indicação da bitola 16,
aparece a indicação do diâmetro que deve ter a chapa usada para a fabricação da peça. E o diâmetro do material é de 25 milímetros. Olha, Edgar, só agora eu tô vendo como a interpretação da legenda do desenho de conjunto é importante para a interpretação do desenho técnico. Importante? É fundamental. Vai ser fundamental para a gente construir o nosso kart. Imagina só, todas as peças num tamanho correto, montadas umas nas outras. Nossa, vai ser um carro maravilhoso. Bom, eu acho até melhor a gente dar uma olhada aqui no desenho do conjunto do grampo fixo para ver que mais informações a gente pode tirar dele, viu? Você tem razão, Edgar. Dá para ver que o corpo é a principal peça do conjunto, que no corpo está montado o parafuso, que no parafuso estão montados o encosto móvel e o manípulo, e que em cada extremidade do manípulo está montada uma cabeça. E para você fixar bem o que aprendeu hoje, vamos conferir a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou em detalhes o desenho de conjunto de um grampo fixo. Lembrou o que são linhas de chamadas. Viu que, geralmente, em catálogos, a peça pode ser representada em perspectiva isométrica, ou ainda em perspectiva explodida. Finalmente, você aprendeu a interpretar a legenda do desenho técnico, que se divide em rótulo e lista de materiais. Bom, a nossa teleaula já está chegando ao fim. Mas você já sabe, né? Para aprender, precisa praticar. Então vamos aos exercícios do nosso livro de estudos. E se você não quer que escape nada dessa teleaula que você acabou de aprender, o melhor mesmo é treinar bastante a interpretação dos desenhos técnicos. É assim, na próxima teleaula, você já vai estar por dentro do que nós vamos falar. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.